presidente Rodrigo Durão, que conhece a olho nu um pouco da realidade do Oriente Médio. Ele já trabalhou na BBC, na cidade do Cairo. Então, uma pessoa que também muito apta a conversar conosco hoje. Posso começar fazendo umas perguntas aqui, ô Pedro Zambardo? A gente ainda tem mais algum Fica à preâmbulo vontade, antes de Vina. entrar? Pode fazer as perguntas. Inclusive, eu já tô gravando o corte aqui do canal. Então, capricha aí na pergunta que já tá indo pro corte. Tá bom, tá bom. Olha, ô Rodrigo, a primeira coisa eu acho que os olhares mais leigos aí, as pessoas mais leigas em política tradicional gostariam de saber é da possibilidade de escalada da guerra, né? Então, primeiro eu queria te perguntar, assim, diante do quadro de hoje, o quadro muda diariamente, né? O Irã estava ali, me parece que até tentando algum diálogo com os Estados Unidos até ontem para um eventual cessar-fogo, e hoje parece que os ânimos novamente estão mais acalentados, né? Então, minha pergunta é sobre a possibilidade dessa guerra escalar e também eu confesso que eu fiquei impressionado como que Israel é capaz de bombardear um país estrangeiro, um outro país, sem declaração de guerra, sem nada, e contar com todo esse apoio do Ocidente, né? Ou pelo menos com a falta de uma rejeição maior a esse ato hostil a uma nação soberana, né? Então é isso, escalar, e se a gente pode esperar que Israel goze de menos apoio do Ocidente do que vem gozando. Sim e não. O conflito vai escalar, sim. Esse conflito é o mais importante, o mais violento e visceral desse século, entre dois estados poderosos. Um estado nuclear, Israel, e um estado que está enriquecendo urânio acima do permitido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Um país que tem uma capacidade bélica muito maior do que qualquer outro inimigo que Israel enfrentou. Israel sempre enfrentou guerrilhas, o Hezbollah, o Hamas, por mais que sejam patrocinados e tenham algum tipo de capacidade bélica, nada é comparado ao que o Irã tem. E é bom a gente pontuar, Vina, que o Irã não queria essa guerra. Quem queria essa guerra, declaradamente, há mais de 10 anos, era Israel. E essa guerra faz parte do projeto de Grande Israel. O que é isso? É ampliação da área territorial de Israel, a consolidação desse território via Israel ser cercado de estados mais fracos, ou aliados, ou estados falidos, como o Iraque se tornou, como a Síria se tornou, como a Líbia também virou, estados que O não têm. Líbano. O Líbano já é um estado falido há muito tempo. Hum, hum. E é o saco de pancada de Israel desde os anos 80. Então Israel queria enfraquecer o grande rival regional que tinha, que era o Irã. E ao mesmo tempo, existem vários motivos para Israel querer essa guerra. Israel estava, o governo do Benjamin Netanyahu estava se vendo sem muita opção do que fazer. Era o grande vilão internacional por causa do genocídio que perpetua em Gaza desde outubro de 2023, matou mais de 55 mil registrados mortos palestinos, grande maioria mulheres e crianças, e aumentou a intensidade do genocídio nos últimos dias, quando simultaneamente começou essa guerra. O que aconteceu depois disso? A gente está no sexto dia de guerra, tá? Aumentou a popularidade do Netanyahu. Nada com uma guerra para unir um país em torno do seu governante. Existe um elemento de patriotismo que é acirrado e discussões internas até para derrubar o governo Netanyahu, que aconteciam semana passada. O governo Netanyahu é cheio de críticas internas em Israel por não ter conseguido libertar os reféns que estão na Palestina, nas mãos do Hamas, por uma série de avançou sinais vermelhos ao querer desestabilizar o poder entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ao limitar a alta corte, a Suprema Corte israelense, e outros escândalos de corrupção, inclusive envolvendo o Netanyahu. Então ele estava meio que se vendo sem apoio político e popular. Com essa guerra mudou tudo. 83% dos israelenses apoiam o governo nesse esforço de guerra contra o Irã.
Então ele está conseguindo, é uma jogada de mestre geopolítica. Quando o Irã tá mais fraco, os grupos de apoio, o Hezbollah, que é o grupo patrocinado pelo Irã no Líbano, ficou muito fraco com a campanha de bombardeio que aconteceu recentemente. Então, e o Hamas também poderia ser outra opção, então está praticamente inutilizado no momento. Então é o momento certo para Israel atacar o Irã, Vina. Perfeito. A gente viu a televisão iraniana mostrando ali uma espécie de teaser, assim, com um homem com uma bomba, com símbolo nuclear ali, e falando talvez, né? Eu acredito que você deve ter visto, né, Rodrigo, isso, não sei se você chegou a ver. Isso não. Você acredita que... Tá. Depois talvez a gente pode até mostrar aqui, viu, Pedro? Não sei se a gente tem na mão aí, mas para a gente ver esse teaserzinho deles. Mas a pergunta é, eles têm só urânio enriquecido por hora ou já conseguiriam ter alguma bomba, uma bomba suja, vamos dizer assim, uma bomba que tivesse ali material contaminado, radioativo? Você acha que é possível de eles terem algum aparato nuclear para esse conflito? É possível, é possível. Dejetos nucleares podem formar uma bomba suja. Essa bomba que não é uma bomba atômica, é uma proto-bomba atômica, mas que poderia ser usada, seria chutar, acima, golpear abaixo da cintura, né? Isso é uma coisa condenada amplamente internacionalmente, mas que sim, quem enriquece urânio tem a capacidade de fazer essa bomba suja. Se acuado, as consequências são imprevisíveis. O Irã tem uma capacidade de balística, de mísseis, que já é muito avançada. Conseguiu, inclusive, furar o domo de ferro, que é a defesa. Domo de ferro. Exato, que protege Israel. São outros mísseis que interceptam mísseis quando esses são lançados sobre o espaço aéreo de Israel. A grande maioria dos que foram lançados foram, de fato, interceptados. Mas existem alguns mísseis iranianos com capacidade, são mais rápidos do que os mísseis, as defesas aéreas de Israel. Mas sim, tem essa capacidade de lançar uma bomba suja sobre o território israelense. É bom lembrar que o que Israel está vivendo não viveu antes. Nenhum país atacou Israel dessa forma, derrubando quarteirões em cidades israelenses, inclusive na capital, Tel Aviv. Tel Aviv é a cidade mais protegida, né? É a cidade mais protegida, geopoliticamente ela está mais distante. Mas aí que tá, o país Israel, o Estado de Israel é muito pequeno. Então, não existe um lugar seguro necessariamente dentro do território israelense. É tudo muito próximo. Por exemplo, Jerusalém para Israel, para Tel Aviv, é coisa de 1 hora de carro. É rapidinho. Então é tudo muito pertinho. Já esteve lá, Rodrigo, no Israel? Já andei por lá, fui na Palestina, não fui para Gaza, fui para Cisjordânia e Jerusalém, Tel Aviv, vi inclusive uma demonstração de poderio militar no dia da fundação da pátria israelense, os palestinos chamam de Nakba, que é o dia da catástrofe, a tragédia palestina. Os israelenses celebram um grande desfile militar. É impressionante assim você ver essa parada militar que acontece numa praia de Tel Aviv. Então imagina assim, uma praia tipo Copacabana, daí você vê um pontinho lá longe no horizonte, e esse pontinho é um caça. Esse caça, ele se aproxima de uma velocidade que parece estar vendo um efeito de computação gráfica.